Voltando. Temos duas perguntas, vamos ver se a gente consegue responder aqui. Então nós estamos voltando agora com o Ivan Bonaldo, falando sobre lateralidade de cérebro, tá? E cérebro triuno. Então, se tudo isso está junto, se não está junto. Isso, o pessoal está voltando, já está entrando de volta. Legal, o Ivan já entrou. Vamos chamar ele aqui. Aí. O povo fala demais, né? Meu Deus do céu, que pessoal que fala. Eita, Show. O pessoal está perguntando bastante. Uma das perguntas, inclusive, era exatamente: e aí, eu posso ter essa dominância? Que você estava falando sobre perte hormonal. E a outra, se toda vez que eu tenho um conflito, que está tudo ligado, né? Eu sempre vou ter essa dominância desse conflito com a lateralidade que eu sou, né? então, assim, antes de mais nada, vamos pedir aí se tá fazendo sentido, né? Porque a gente tava falando, e eu não sei se tá fazendo sentido, se as pessoas estão conseguindo entender alguma coisa do que eu tô falando nessa uma hora aí que nós estamos falando, né? A gente se empolga aqui, sai da casinha, né? Vê como é que tá lá fora. A gente só tá nós dois aqui conversando, mas tem mais gente aí, né? Então, dá um ok aí se vocês estão entendendo aí, se vocês estão compreendendo, se está fazendo sentido, se está ajudando de alguma forma, né, compreender essas relações, né, para que a gente saiba se a gente está falando besteira aqui. Você está caindo algumas fichas, né, e se está dando para associar também ao consultório, né, às vezes algumas informações do dia a dia do consultório, né, porque esse é o objetivo, é passar algumas informações, mas que você possa integrar isso no teu consultório também, nos teus atendimentos, né. Então, Perfeito. quando nós entramos nessa mudança, né, do lado cerebral, é aquela base que nós falamos da necessidade, né? Então, tudo é uma questão de sobrevivência, tudo é uma questão de necessidade para a manutenção da vida. Então, às vezes eu vou precisar, em alguns momentos, estar funcionando de um jeito, em outros momentos estar funcionando de outro jeito, né? Como você falou, às vezes eu tô aqui na clínica, eu tô no meu consultório ativo, fazendo as coisas, tomando a frente e assumindo as decisões, tomando ação. Às vezes, quando eu vou ir para casa, com as minhas filhas, eu tô... Tem que aceitar algumas coisas, eu evito conflitos, eu às vezes me pondero como pai e tal. Então, às vezes eu tenho que mudar, eu tenho que ponderar devido às minhas cargas, às minhas fragilidades e os meus conflitos. Hoje você fala muito que o cérebro não nasce virgem. O que é isso? O cérebro não nasce virgem. Dentro dos estudos das leis biológicas, a gente fala que assim, o primeiro conflito é pro destro do lado direito, o segundo conflito é do lado esquerdo, e daí tem a regra da balança, que né, a gente oscila, fica ou um pouco depressivo, a bipolaridade, né? A gente fica um pouco depressivo, a gente fica mais eufórico, né? Então a gente oscila os lados cerebrais de funcionamento devido à necessidade que a gente tem, devido aos conflitos. Mas cada vez se sabe mais que o cérebro não nasce virgem, a gente já nasce com conflitos. Só que o Hammer, ele olhava para a vida da pessoa, ele nunca olhou para o transgeracional, ele não gostava de olhar para o transgeracional. Então ele não tinha como observar que existiam coisas que vieram antes, que outras pessoas vieram trazendo da psicogenealogia, dos contextos que vieram sendo criados posteriormente. Então o cérebro já nasce com os conflitos, muitos deles, né? E já nascemos com vários luzinhas acesas. Nossa. E que às vezes elas acendem mais devido a algumas situações do nosso dia a dia. Então, às vezes, se eu vivo uma preocupação financeira, ela vai acender a luzinha que meu bisavô ligou ela por causa de uma falência que ele teve. Às vezes eu vou acender a luzinha com relação ao medo de traição, porque a minha trisavó era traída o tempo inteiro. Então, esse contexto dessa luzinha que está ali programada já dentro do nosso cérebro, ela vai ser reativada em alguns momentos e vai fazer com que eu fique mais irritado, armado, porque ou eu tenho que reconquistar aquele território, né? Porque se o meu parceiro ou minha parceira tá meio estranho, tá diferente, tá olhando demais o celular, tem uma mulher invadindo meu espaço, eu tô farejando que eu vou perder. Tem alguma coisa acontecendo. Eu já tenho que ficar armada ou eu fico depressivo. Então eu vou nessas oscilações cerebrais
né? Ou achando que eu sou um lixo, que eu não presto para nada, que eu não sou bom bastante, né? E eu vou entrando nessas oscilações, que daí eu não tenho como falar tudo porque é um curso inteiro, né? Isso daí. Então, e aí... Só dá uma pincelada, eu sei que senão isso nós vamos falar do 3 semanas, tá bom? Passou as 20 lives já. E aí entra nessas oscilações como necessárias para a manutenção, para que eu possa não perder meu território, para que eu possa me manter nesse equilíbrio social. Perfeito. Ou familiar, para que eu não seja abandonado, porque eu tenha esse momento de proteção e me sentir bem onde eu estou. Né? Então, a gente oscila, por isso que não tem como dizer, você o resto da vida vai ser destra, você o resto da vida vai ser canhoto. Uma coisa que às vezes as pessoas erram também é assim, não é porque você nasceu destro, então, o Marcelo é destro, aplaude com a direita, e ele usou inicialmente o lado direito do cérebro. Agora, porque ele entrou num conflito e está usando o lado esquerdo do cérebro, momentaneamente, que ele virou canhoto. Não vira canhoto, tá? Tanto é que os livros estão escritos assim, né? Canhoto like. O que é o canhoto like? É como um canhoto. Ele está funcionando como se fosse um canhoto, mas não é um canhoto, tá? A pessoa nunca vai mudar o teste do aplauso. Se ele é destro, a vida inteira vai ser destro. Se ele é canhoto, a vida inteira vai ser canhoto. Esse teste não muda. Tá? As pessoas falam, eu era destro e depois virei canhota. Hã? Não, tá? É o que você fala, sobrevivência, né? Eu até falo pra Dai, eu falo assim, que bom que tem flexibilidade. Uma hora eu sou destro e outra hora eu sou canhoto. É sobrevivência isso. É um equilíbrio, é muito bom. Não tem prevalência, perfeito. Tanto é que a gente falou, né? É criativo, lógico, não é um cérebro ou outro, a gente tá todo em processo, né, de bagunça, de sinapses, né? Então, nesse sentido, assim, quando uma pessoa me falou isso, eu sou destra e depois virei canhota, eu já fico um ponto de interrogação na minha cabeça, porque isso não muda nunca, tá? Nenhum desses profissionais, nem Hammer, nem Josine, ninguém fala isso que muda. A gente muda, talvez, a percepção sobre as situações devido a eu estar mais funcionando no cérebro direito ou estar funcionando no cérebro esquerdo. O que acontecia com essa pessoa especificamente? Ela nasceu destra, só que ela começou a aplaudir com a mão esquerda em cima. Só que não é a esquerda que movimentava. Mais longe, né? Então, vamos mais longe. Destra, agora... Canhota? Não é canhota, não. Ela está aplaudindo com a mão direita. A mão direita está aplaudindo, tá? Então, a mão que aplaude é a mão que consiste a lateralidade cerebral, tá? Então, se ela aplaude com a mão direita, seja em cima ou seja embaixo, é direita, tá? Então, não muda. Se o paciente é o paciente foca, que aplaude com as duas mãos assim... Você pede, aplaude com a direita, aplaude com a esquerda, qual que é melhor? Né? Então, não é a mão que eu escrevo, não é a mão que eu ajo para a ação das coisas, não é o olho que eu vejo melhor, não é o pé que eu chuto, não. O olho dominante. O teste mais fidedigno é o teste do aplauso, tá? É o que eu mostrei antes ali, que a Josi colocou. O teste do aplauso é o teste mais fidedigno. E aí você vai olhar, pede para aplaudir com a mão direita, pede para aplaudir com a mão esquerda. Você percebeu aqui? Não sei se você viu. Aplaudir com a direita, meu cotovelo está colado no corpo. É natural. É tranquilo. Agora eu aplaudi com a esquerda, meu cotovelo. A separação do meu cotovelo. Não é espontâneo. Não é natural. Não está natural. Então, são pontos a se observar. Só que as pessoas falam, eu não consigo avaliar. Mas você está vendo todas essas nuances? O Estevão, no congresso do ano passado das leis biológicas, ele falava assim, ele falou sobre lateralidade. Então, se a pessoa aplaude assim, pede para ela aumentar o aplauso. E isso vai fazer com que ela tenda a aplaudir mais com uma mão. Mostrar qual que movimenta mais. Tá? Pede para expandir. São várias técnicas para você olhar a diferenciação. Só que nem sempre é possível, porque a pessoa pode não ter a mão, pode ser hemiplégico, né? E aí vai ser difícil. Ou fraturou o braço e na hora da sessão ele está com a tipóia. Tá? Aí
Não vai dar, né? Não tem como. Aí você vai ter que olhar pela maneira de ação dele, o jeito dele agir, a forma com que ele age com as situações. Mas Comportamento. a gente está sempre mudando o lado cerebral. A mão que aplaude nunca muda, tá? Mais um ponto, não muda, tá? Só para confirmar, porque muitas perguntas já tive sobre isso, tá? Não muda. A gente muda o lado cerebral frequentemente perante as situações do dia a dia, tá? Então a gente às vezes pode nascer, mas já na gestação já nascer em mudança de lado cerebral de funcionamento, durante uma necessidade, né, daquele clã de eu nascer. Eu sou destro, mas nasci funcionando já com o hemisfério esquerdo do cérebro. E aí o que a Josi fala é: a pessoa só encontra a sua identidade plena e completa quando ela pode voltar para a sua lateralidade de base. Uma pessoa que é, por exemplo, um canhoto, que geralmente tem a tendência de esperar que me deem o meu espaço, eu espero que me apoiem com as minhas decisões, e o pai dele, territorial, quer, vamos, toma a decisão, vamos, para onde tu quer ir para a tua vida, o que tu quer para você? Ele impõe, ele se obriga a estar funcionando, esse canhoto, como se fosse um destro, mas para ele não se sente à vontade. Então a vida inteira ele não vai se sentir à vontade trabalhando como ele trabalha, fazendo a função que ele tem, porque não é o perfil dele. E aí ele nunca vai encontrar a identidade dele e estar satisfeito com a identidade dele. Tá? Ficou claro? Deu para entender essa relação, pessoal? Foi. Acho que ficou tranquilo. E até aproveitando enquanto o pessoal responde, tiveram algumas perguntas aqui em relação, né, à menopausa. Então, só lembrando, se é hormônio dependente, digamos assim, toda menopausa, um anticoncepcional, né, tudo que vai gerar uma alteração desses hormônios, vocês vão ter alteração. Pô, posso tomar um anticoncepcional? Sim, mas até uma alteração que vocês podem ter em mente, se vocês tomaram um remédio para colesterol, a base dos hormônios são gordura. Então, pode ter alguma alteração. Eu não sei se o Ivan trabalha mais com isso, tem disso, mas você vai ter influência sim, né? Tá? E tem uma pergunta, última pergunta que tem aqui, ó. Aqui, eu tô perguntando sobre o chute. Se quiser responder, Não! outra. Não! Não é motor. Não é ação motora. Teste do aplauso. Ou você vai ter que olhar as questões de personalidade. Se os primeiros sintomas que a pessoa teve foi bronquite, por exemplo, laringite, né? Então, geralmente, o brônquio, ele está num foco de Hammer do lado direito do cérebro, a laringe do lado esquerdo do cérebro. Então, o primeiro sintoma geralmente vai dar essa diferenciação também, se primeiramente a pessoa era destra ou era mais canhota. Então, essa pode ser uma diferenciação, né? E acho que isso aqui é até para uma pergunta aqui que é para uma outra live, né? Que a terapeuta dela falou que ela é a terceira filha e é neutra. Então, assim, acho que vai ter muita coisa, a coisa não é tão simples assim, né? Então... eu vou colocar um detalhe, tá? Que é só a Josi que é, a princípio, quem dá a formação sobre a grade de lealdade familiar. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. E ela tem o contrato com a escola, né? O Instituto Salgado, para poder ministrar sobre isso. Tá? Então é o contrato que ela que pode falar sobre isso. Tá? E ela restringe esse ensinamento. Tá? E como eu honro ela, eu não falo sobre isso. Legal. Ok? É legal isso, porque acima de tudo tá ali, né? Ontem tava falando mesmo, qual o tipo de informação que você faz, né? Manda informação boa ou ruim? E aí, o que vai ficar? Tá legal para você isso? Né? Muita coisa se copia, mas nada se transforma. E aí? Mas eu tô honrando, posso fazer, posso modificar, mas eu tô honrando. Isso é legal. Só finalizando, vamos entender o seguinte. Pessoal, dica. Independente da lateralidade, independente do conflito, joga isso numa sopa. Você pode ter a tua lateralidade, você pode ter momentos da sua vida que você precisa estar agindo de uma forma ou de outra, só que não esqueça o seguinte, você pode ser treinado,
treinado de maneira emocional para se compreender, você pode ser treinado de maneira bioquímica para poder tomar algumas coisas, você pode ser treinado de maneira física. Um exemplo, eu pego o paciente que geralmente é canhoto e ele está inflexível e ele não entende. Eu vim porque minha mulher mandou e para não me separar dela eu vim. Falei, velho, vai fazer dança. Dança? Como assim? Né? Dança. Então vai se mexer, vai entender que você pode trabalhar o seu corpo para você ser mais flexível. Também existe. Nós vamos estar falando sobre isso com a Michele, se eu não me engano, que é essa Samadeva, que é essas entradas de maneira diferente sobre o mesmo problema. Então entendam que isso que vai dar essas diferenças. Senão você vai trabalhar numa linha ou vai ficar sempre mais limitado. Tá? Então mais isso. E é isso que é interessante, né? Você ter o conhecimento, eu falo sempre que entender as leis biológicas e a origem emocional dos sintomas é entender a metodologia que te dá a abordagem de onde está a origem do problema, a raiz do problema. Mas a forma que você vai usar para chegar até lá ou modificar essa percepção do paciente é o que você se sente bem. Se você gosta de trabalhos corporais, se você gosta de fazer massagem, se você gosta de medicina chinesa, fitoterapia, homeopatia, seja o que seja, mas estando coerente aqui dentro de você, o que está acontecendo com o paciente, por que ele está oscilando de uma depressão, ou por que ele tem uma ninfomania, por que está num processo agressivo, porque cada região do cérebro ele vai trazer uma informação diferente para esse perfil de personalidade daquele paciente. Ou a necessidade de ele estar onde está agora. Mas se você não entende o porquê ele está onde está agora, não tem como você retirar ele do processo. Tanto é que tem muitas pessoas que falam assim, o paciente estava depressivo, daí eu trabalhei com a depressão dele, agora ele ficou eufórico e está adrenado e tal. Ou tem um paciente que está no processo depressivo, daí eu atendi ela, agora começou a trair o marido. Sabe? Então eu trabalhei um lado do cérebro, mas esqueci que o outro lado do cérebro também estava alterado para que ela entrasse nesse conflito. Então, se a gente não entende isso, a gente vai jogar o paciente todo pro outro lado. Perfeito. E quando joga ele todo pro outro lado, às vezes pode ser perigoso. E até pegando, porque ela falou que a terapeuta dela é formada pela Josi. Mas vamos abrir um parênteses legal isso. Pessoal, se ela tá certa, se ela tá errada, ela fez a primeira coisa, ela avaliou você num aspecto, numa situação, num momento que nem eu nem o Ivan tava lá. Primeiro. Segundo, mas ela tá certa. Pô, que legal, que bom, fez bem para você? Se você está melhor, adoro estar errado, no meu ponto de vista, mas você melhorou. Terceiro, ela pode estar errada? Pode. Então, aí que está o presente da evolução. O que você vai fazer com isso? Você vai ajudar? Você vai agregar? Você vai expandir? Porque errar, eu erro até hoje. Né? Então eu faço muita coisa errada. O que acontece? Só que tem duas opções. Ou você vai criticar, ou você vai somar. Então, só uma dica aí, que contribua. Essa é o que faz a grande diferença para a vida do outro. Tá? Senão não tem muito porquê disso aí. Muito show. E ninguém falou aqui que ela está errada. Exato. Então, se você entendeu isso, desculpe, tá? Mas o que eu estou falando aqui nos pacientes, eu às vezes olho algumas questões sobre isso, sim, tá? O que eu falo é que eu não dou aula sobre isso, em honra a Josi, sim. Tá? Porque ela me pediu pessoalmente, tá? Legal, então, legal. Se ela me pediu pessoalmente, acolho. Tá? Porque eu honro, porque eu aprendi muito com ela. Muito tá? bom, de diferentes maneiras. Mas, e eu não gosto de... Então, se eu honro, eu prefiro não falar, tá? Sobre esse contexto. Mas existem vários tipos de olhares para essas situações. Da mesma forma que existe a lateralidade que falam de um lado do corpo é o lado masculino, outro lado é o feminino, um lado do corpo é mãe e filho, outro lado do corpo é parceiros. São tudo coisas que a gente precisa olhar e ver no paciente. A única resposta verdadeira que pode ser é da pessoa que está do outro lado, que é o paciente, nos falar se faz sentido ou não. Fechou. E cada caso é um caso. Né?
Então eu posso... E uma coisa que eu acho bem errada, às vezes as pessoas acabam acreditando, assim, eu ouvi até uma pessoa falando esses dias atrás, assim, para você construir um restaurante e ser um chefe de cozinha, não basta você comprar um livro de receita. Você precisa ter aulas. Exato. E aprender. Perfeito. E as pessoas às vezes acham que simplesmente assistir as lives, simplesmente ver livros e ter a origem do sintoma, o sentido biológico do sintoma, já é satisfatório para resolver o problema. E não, porque às vezes o sentido biológico no livro do Hammer é uma frasezinha. E cada caso é um caso. Cada pessoa é única. E aquela frasezinha você tem que colocar todas as nuances que podem estar relacionadas àquela frasezinha. Para daí entender o que aquele paciente específico viveu. Tá? Então existe mais de uma possibilidade, tá? Para um conflito. Só que se a gente usa a receita de bolo, não dá. Não vai. Tá? Cada caso é um caso. E sim, se ela avaliou você e olhou para você e olhou isso, tudo bem. Né? Ela olhou isso. Então, nós não temos como dar a receita de bolo porque não existe receita de bolo. Cada caso é um caso, por isso que eu brigo tanto para os alunos, né? Pense, racionalize no paciente para você conversar e perguntar para ele, não afirmar para ele, porque a gente não afirma coisa nenhuma. Porque o paciente é o único que sabe o que ele viveu. Perfeito. Né? Então, a única pessoa que viveu a coisa e sabe qual é a emoção, qual é a sensação, por mais que você tenha vivido coisas parecidas na tua vida, a emoção do paciente é única. Perfeito. O entendimento dele é único. E ele sentiu aquilo dentro da dor dele, da história dele. Né? Então não tem mais ninguém que vai sentir o jeito que ele sentiu. Sim. Perfeito. E para algumas pessoas a traição, a frustração da traição é o maior incômodo que gera raiva. E às vezes para outras pessoas a falta de ter aquela pessoa comigo depois é o que incomoda mais. Exatamente. Né? E o órgão que está fragilizado é o que vai nos dar a conotação da vivência dele. Então por isso que é importante entender e estudar detalhadamente, rever várias vezes, né? Eu sei que você também faz curso e revê várias vezes as coisas, eu fiz várias vezes e revejo as coisas, né? Porque se a gente vê uma vez só e acha aquilo como uma verdade absoluta e não vê a visão de outras pessoas também, né? Claro que se a gente abre muito o leque, a gente mais se bagunça do que se organiza, mas que abra um pouco a mente para olhar o paciente como um todo. Show de bola, show de bola. Bom, deu bastante pergunta, eu achei legal isso. Então, pessoal, compartilha. Envia para o outro, manda no aviãozinho que tá aí. E você tá certinho. Ficou certinho. Manda o aviãozinho, compartilha. Por quê? Porque aí, além de ajudar, se você não tem essa prática, comece a praticar. Eu vou ajudar, o que eu quero ganhar algo em troca? Nada. Nada. Vejo o outro sendo feliz, vejo o outro trazendo aquela informação, vejo o outro se questionando ou te questionando. Isso faz você avançar. Tá? Além disso, entra no nosso Insta, faz pergunta. De repente, a gente desenrola essas outras 20 lives aí. A gente está brincando, nós estamos jogando informação. Vou parar por aqui, porque o negócio dá pano para manga. Mas aí perguntem lá, vai no nosso Instagram, no Instagram do Ivan, vai no meu Instagram, joga uma pergunta, vamos jogar a informação, e aí a gente vai poder interagir. De repente, surge a ideia exatamente de criar um novo conteúdo para vocês. Tá bom? Clica lá em cima, lá, Ivan Bonaldo, M. Rodrigues Moreira também, né? Para que você acesse nossas antigas lives anteriores com outras informações também, né? Que tem bastante conteúdo lá para vocês visualizarem também. Um grande abraço, obrigado pela paciência aí de todo esse tempo aí vocês estarem junto com a gente. Quem está assistindo depois, deixa sua mensagem também, né? Não só quem está assistindo agora, né? Um grande abraço. E só informando que o teu já está rolando algumas palestras com os palestrantes do Congresso, né? Exatamente. Na Leis Biológica Experience 2020, que vai ser na segunda semana de novembro, nós estamos fazendo um esquenta toda quinta-feira,
18 horas e 30 minutos horário de Brasília, com um palestrante diferente. Semana passada teve com o André, da 5LB, nós tivemos já com a Vera Boing, já tivemos com outros palestrantes. Para quem quiser ter algumas palestras já que já foram feitas nos anos anteriores, acessa leisbiológicas.com, faz o cadastro que você já é direcionado para o site, lá onde que tem algumas palestras gratuitas para você já ter um gostinho de vários palestrantes das leis biológicas. Então, leisbiológicas.com, que você garante, então. E esse ano vai ser online, devido à pandemia, não vamos poder fazer de forma presencial, mas vai ser de forma online, com vários palestrantes e com o Marcelo lá também, né, dando palestra dele. Né? Então, faça o seu cadastro, você vai receber as notícias, informações e já ter acesso às lives anteriores. Show, show. Galera, obrigado. Um domingo maravilhoso aí para vocês. Obrigado por estarem juntos, por interagir. Isso aí também nos faz crescer. Bem desperta nós também, nossa curiosidade. Ivan, obrigado mais uma vez, tá? Por essa disposição aí. Montar esses slides pra gente. Realmente, eu sou visual, eu já vou fazer sinapse. Então, eu agradeço também em nome de quem é visual. Tá bom? E aí, gratidão, sucesso. Deus abençoe aí você, sua família aí. E é em cima disso que a gente pode estar contribuindo pro outro. Tá bom? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Né? E até a próxima. Até. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.